Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito dos Contratos. A gente começou a tratar na aula anterior sobre o tema das garantias legais, ou garantias que a legislação exige que alguém que transfere, que por meio de um contrato transfere a posse ou propriedade de um bem a uma outra pessoa, deve garantir a quem recebe esse bem. A gente viu que são três garantias básicas: a de que o bem será usado sem nenhuma turbação. Isso vai ser objeto de estudo nas aulas de direitos reais. Que esse bem está em perfeitas condições de uso, portanto, sem defeitos que atrapalhem a sua perfeita utilização ou lhe diminuam o valor. Isso já é um assunto de direito dos contratos, é a teoria dos chamados vícios redibitórios, e foi o que a gente viu na aula anterior. E faltou, ficou para a gente tratar hoje, da garantia contra vícios jurídicos. Porque não adianta que a coisa esteja em perfeitas condições de uso, não adianta que o transmitente assegure que essa coisa, que o uso não vai ser incomodado, se de repente uma decisão judicial atribui essa coisa a uma outra pessoa por motivos anteriores à transferência, e aí o adquirente fique sem esse bem. Não adianta o bem funcionar adequadamente se o adquirente vai perdê-lo. Então é importante também se assegurar, ou é importante que o transmitente garanta quem adquira a coisa da chamada evicção, que é então o tema da aula de hoje. A regra básica dos vícios redibitórios a gente encontra no artigo 441, 442, objeto do vídeo anterior, e a partir do artigo 447, a gente tem o tratamento básico do Código Civil para a evicção. E diferentemente do que o Código fez com os vícios redibitórios, a gente viu que o Código explicou o que são os vícios redibitórios, conceituou, apresentou os requisitos, tal. No caso da evicção, o Código já presume que quem está lendo o seu texto já sabe o que é isso. Porque o Código já chega informando que nos contratos onerosos o alienante responde pela evicção. Está lá. E que essa garantia deve ser dada ainda que o bem tenha sido adquirido em asta pública. Quer dizer, nesses leilões realizados pelo poder público, quando o bem é penhorado para se pagar alguma obrigação. Então, quer dizer, não há ali, de forma muito clara, a descrição dos requisitos, do que seria evicção e tal. E o que a gente já vai ver nos artigos seguintes já é a descrição dos direitos de quem sofre a evicção, que é o chamado evicto. Então, a gente precisa buscar o conceito, entender o que é evicção, primeiro na doutrina, para depois a gente voltar a analisar o Código Civil nos seus desdobramentos básicos. E a doutrina nos apresenta o conceito clássico de evicção como a perda de um bem que era possuído por alguém, que era titularizado por alguém que entendia que aquela coisa lhe pertencia. Perda essa ocasionada por uma decisão judicial que atribui o bem para uma outra pessoa, baseado no entendimento de que essa outra pessoa tem um direito anterior à transferência sobre aquele bem. Então, a evicção não é o conjunto de regras, mas a perda da coisa nessas circunstâncias que a gente está examinando. E aí o Código ele vai nos trazer os desdobramentos da evicção. Vamos pensar num exemplo aqui para a gente possa voltar ao conceito. Evicção pode acontecer, por exemplo, quando alguém compra um bem imóvel, adquire um bem imóvel, faz a escritura de compra e venda, registra a escritura, vai ao cartório de imóveis, transfere o bem para o seu nome. A pessoa está convicta de que aquele bem realmente foi adquirido.
Mas um belo dia ela recebe a intimação de uma decisão judicial que entende que aquele bem pertence a um terceiro. Quem pode estar estranhando e pensando, poxa, mas a pessoa não adquiriu o bem, né? O que poderia levar o juiz a entender que esse bem é de outra pessoa? Claro que houve algum problema nessa aquisição. E esse exemplo que eu estou dando não é um exemplo à toa, né? Não pensei nele à toa, porque é uma das situações mais comuns de ocorrer evicção. Claro, não acontece todo dia, não acontece com todo mundo, mas quando se examina a ocorrência de evicção em casos concretos, a maioria das situações é essa. Alguém que adquiriu um imóvel e depois foi intimado, foi notificado de uma decisão judicial atribuindo esse bem a uma outra pessoa. E aí, enfim, né, o que normalmente acontece, o que leva a essa situação? Normalmente alguma falsificação documental lá atrás. Não propriamente de quem vendeu para a pessoa que ali sofreu evicção, mas às vezes um problema lá de trás. Isso é especialmente comum nas regiões centrais do país, na região centro-oeste, na região norte, por ação dos chamados grileiros. São pessoas que falsificam documentos e, de posse desses documentos falsificados, eles transferem bens para os seus próprios nomes, bens imóveis, ou para os nomes de laranjas. Então, o bem pertence ao José da Silva, o grileiro vai lá, falsifica a escritura de transferência desse bem para si, ou, o que é muito comum, ele falsifica uma procuração que lhe daria direito a transferir esse bem para quem ele quiser. Fato é que o grileiro, então, procura uma vítima, alguém que não sabe o que está acontecendo, negocia esse bem como se fosse o dono dele, ou como se fosse o titular de uma procuração que lhe habilitaria a vender esse bem. Então, procura uma vítima, a Maria, por exemplo, e aí vende, entre aspas, esse bem para Maria, né, usando documentos falsificados para se passar como proprietário. Esses documentos falsificados enganam o próprio cartório também entende que o grileiro seria o novo proprietário. Fato é que, de repente, o bem é transferido para Maria, uma vítima do grileiro. E Maria, sem saber que comprou o bem de alguém que não era dono, passa o tempo, também o passa adiante. Aí a Maria vende para o José, que já vendeu para Paula, que hoje vendeu para Marina. E, de repente, a Marina está ali tranquila, comprou o bem, às vezes, da amiga dela, de uma conhecida dela, está tudo achando que está tudo maravilhosamente bem, quando o verdadeiro proprietário do bem, aquele que foi de quem o bem jamais devia ter saído do nome da pessoa, aquela pessoa que o grileiro, que foi vítima da falsificação lá de trás, o grileiro falsificou um documento como se aquela pessoa, proprietária original, estivesse passando bem adiante. Essa pessoa descobre o que está acontecendo, descobre que houve uma falsificação, vai a juízo e anula todas as vendas dali para frente. Mas é possível anular essas vendas todas, mesmo tendo passado muito tempo? Sim, porque se nós estamos tratando de vendas baseadas em documentos falsos, vendas de quem não era o real proprietário, nós estamos falando de vendas nulas, de atos jurídicos nulos. E atos jurídicos nulos jamais convalescem pelo tempo. Não há prazo prescricional para se questionar a invalidade de um ato jurídico nulo. Então, o verdadeiro proprietário, aquele lá de trás, que teve o bem tirado do seu nome a partir de documentos falsos, quando ele descobre o que está acontecendo, ele vai a juízo, prova ao judiciário que houve documentos falsos tirando os bens do seu nome. Fazendo essa prova de maneira efetiva, o judiciário anula todas as negociações dali para frente e determina que o bem volte para o proprietário original. Então, de repente, no nosso exemplo aqui, a hipotética Marina descobre, então, é intimada nessa ação movida pelo proprietário original, pelo real proprietário, e nessa ação o juiz reconhece que o bem, na verdade, é daquela pessoa e ordena a Marina que devolva o bem
para essa pessoa. Temos, então, alguém que perde um bem que estava na sua posse, na sua propriedade, alguém que entendia que esse bem era seu, e essa perda foi ocasionada por uma decisão judicial que atribui a coisa em torno da qual houve evicção a uma outra pessoa, reconhecendo que essa outra pessoa tem um direito anterior à transmissão. O juiz reconhece que o verdadeiro proprietário, o direito dele, é anterior a todas as transações que foram anuladas posteriormente. Essa é uma situação bem clássica de evicção. E quer a legislação proteger a pessoa que adquiriu e que sofre esse bem, que no nosso exemplo aqui seria a mencionada Marina. Quer a legislação que a Marina possa reaver aquilo que ela gastou, aquilo que ela despendeu para obter aquele bem. Assim como a gente viu no tratamento jurídico dos vícios redibitórios, a legislação está preocupada com quem sofreu o prejuízo. Preocupado em viabilizar que quem sofreu o prejuízo possa reaver o que despendeu. Então, a lei não vai se preocupar em analisar se quem transmitiu o bem para a Marina lá na frente sabia dos problemas ou não, participou ali dos problemas jurídicos ou não. O que a lei vai dizer é que Marina, lá na frente, lá na ponta, tendo sofrido evicção, ela vai demandar de quem lhe transmitiu o bem os direitos decorrentes da evicção. Aí vocês vão dizer, poxa, mas quem transmitiu o bem para a Marina, que é a Paula, né, no exemplo, não sabia de nada. A legislação, como eu disse, está preocupada em resolver o problema de quem sofreu evicção, que é o chamado evicto. Marina vai demandar de Paula os direitos decorrentes da evicção, que a gente vai ver quais são. Mas Paulo vai ter um prejuízo? A princípio, não, porque a lei vai permitir que Paula também reaveja de quem ele transmitiu o bem, que no nosso exemplo aqui acho que é o José, né? De quem lhe transmitiu o bem, tudo aquilo que ela teve que pagar para a Marina. E o José fica no prejuízo? Não, ele também vai demandar de quem lhe transmitiu o bem e assim sucessivamente. Cada um vai cobrando de quem lhe transmitiu o bem anteriormente, o prejuízo sofrido ao ter que garantir a evicção em face de quem o bem foi transmitido, até que se chegue ao real culpado por aquele vício jurídico. Até que se chegue na pessoa que falsificou os documentos, que então vai ter que indenizar a sua primeira vítima, e aí o falsário, o responsável pelo vício jurídico, esse sim vai arcar com prejuízo. Muito comum quando a gente toca nesse ponto, quando a gente explica isso, os alunos comentarem, mas espera aí, a pessoa vai chegar lá no falsário, não vai localizar o falsário, não vai saber quem ele é. Fora que o falsário não deve ter nome, não deve ter bem em nome dele, esse falsário não vai indenizar ninguém. Olha, isso é um problema real, um problema prático real. Realmente, a legislação conta que a pessoa vai demandar do falsário lá de trás, a indenização e tal. O raciocínio da legislação é um raciocínio coerente, mas na prática o que se vê é realmente isso. Que uma pessoa vai demandando da outra até que chegue naquele ponto da pessoa que foi diretamente a vítima do falsário, ela não consegue mais reaver a indenização por não localizar quem causou o vício jurídico todo desde o início. Então, o regulamento da evicção peca nesse ponto. Eu acho que o legislador não está lá muito preocupado com isso, porque, como eu disse, ele está querendo proteger quem sofreu a perda lá na ponta. Parece que o legislador pensa que quem foi a primeira vítima do falsário, que devesse ter olhado melhor os documentos, tomado mais cuidado. Parece que o legislador não está assim, tão preocupado em não ajudar assim tanto a pessoa que foi a primeira vítima direta do falsário. Então, não há aí nenhum movimento de mudança legislativa nesse sentido. Até porque esse raciocínio de evicção é muito antigo, isso vem desde o direito romano. É assim desde o direito romano. Então,
assim fica, assim se consagrou, né? E não há uma prioridade do legislador de alterar esse mecanismo jurídico. O que há de novidade no tema da evicção não é uma nova forma de se obter o reembolso das eventuais perdas, mas, na verdade, uma inovação jurisprudencial em um dos requisitos. A gente vai ver requisito por requisito da evicção, mas já deu para ver aqui nesse primeiro slide que a doutrina, pelo menos, aponta que evicção é decorrente sempre de uma decisão judicial. Natural que seja assim, porque quando esse instituto foi criado no direito romano e ao longo do tempo, realmente um bem só podia ser tirado da mão de alguém, da posse de alguém, por decisão judicial. Historicamente, não havia muita possibilidade de, por ato da autoridade que fosse, determinar a perda de um bem que está legitimamente na posse de alguém. Mas o tempo passou, o direito brasileiro se modificou, certas permissões começaram a aparecer na legislação pontualmente, de modo que hoje em dia, né, no século XXI, há no Brasil uma série de situações que permitem a perda de um bem, da posse pelo menos, por um ato administrativo. Hoje a gente vai encontrar em várias normas a possibilidade de alguém perder um bem por um ato da polícia, por um ato da vigilância sanitária, enfim, por uma entidade da administração pública que não o Poder Judiciário. E aí as pessoas que começaram a perder seus bens por ato administrativo começaram a dizer, olha, eu quero que se reconheça que eu sofri evicção também. Eu comprei, por exemplo, o carro de uma concessionária, comprei um carro usado, e agora parei na Blitz, a polícia prendeu o meu carro por ter entendido, né, por ter descoberto que esse carro foi roubado lá atrás. A polícia reconhece que eu não tenho nada a ver com isso, mas a investigação apontou que lá atrás alguém roubou esse carro, falsificou os documentos, passou para alguém, que passou para a concessionária, que passou para mim. Então, realmente, ninguém está me acusando de ter feito nada ilícito, mas foi identificado que esse carro, na verdade, pertence a alguém lá de trás e foi determinado que esse carro fosse devolvido a esse alguém. Não houve decisão judicial, houve, por enquanto, um ato administrativo. Mas fora isso, todos os requisitos da evicção ocorreram. Eu quero, então, que a concessionária, que foi quem me vendeu o carro, me pague os direitos da evicção. Quer dizer, muita gente passou a pleitear esse tipo de coisa. A doutrina começou a concordar com essa tese e a jurisprudência começou a acatá-la. Até um ponto que o STJ, de forma reiterada, tem decidido dessa maneira também, firmando, então, uma jurisprudência nesse sentido. De maneira que a gente pode hoje dizer que, apesar do conceito tradicional de evicção exigir decisão judicial como um instrumento de perda do bem, apesar do próprio Código Civil dar a entender que a evicção dependeria de uma decisão judicial, pode-se entender hoje na prática que se alguém, por um ato administrativo, desde que atendidos todos os demais requisitos da evicção, possa pleitear também os direitos daí decorrentes. Vou dar um outro exemplo de atos administrativos que, inclusive, ajudaram, que levaram às discussões judiciais, inclusive ajudaram o STJ a afirmar essa jurisprudência. Umas pessoas estavam perdendo automóveis por decisões, por atos da polícia, mas a polícia, por sua vez, estava motivada por solicitações da autoridade fazendária, da autoridade alfandegária, desculpa. O que aconteceu em muitos casos, né? Você tinha importadoras de carro que, para trazer o carro para dentro do Brasil, tinha que pagar uma série de tributos de importação.
Por alguma tese tributária qualquer, essas importadoras conseguiram liminares que as permitiam colocar esse carro dentro do país, mesmo sem recolher um determinado tributo. Assim elas faziam, elas vendiam esse carro, só que meses depois, anos depois, as liminares, as decisões que permitiam essa concessionária não pagar o tributo eram cassadas. De maneira, então, que a Receita Federal entendia, olha, agora você tem que me pagar esse tributo. E aí, algumas importadoras pagavam o tributo atrasado, mas outras não. Falavam, esse carro não está mais comigo, esse carro já foi passado para frente, né? Lavava as mãos. E o que a Receita Federal fazia? Falar, quer dizer que esse carro entrou no Brasil sem o tributo de importação, que agora foi reconhecido que é devido, então eu vou entender que eu, Receita Federal, eu, autoridade alfandegária, vou entender que esse carro está ilegalmente no Brasil, que a permanência dele, a circulação dele no território nacional é uma circulação ilegítima. Vou avisar a autoridade de trânsito que, se identificar esse carro, tem que apreender. E aí várias pessoas, então, paravam numa blitz e eram surpreendidas com isso. O policial dizendo, olha, seu carro tem que ser apreendido porque ele está ilegal no país. E a pessoa mostrava a documentação toda, falou, mas aqui, veja, eu comprei, está aqui o recibo, está tudo certo. Ok, só que lá atrás a entrada desse carro foi irregular, a irregularidade não foi sanada, esse carro está irregular no Brasil, vai para o pátio da Receita Federal. E aí a pessoa entende, pô, eu não vou pagar tributo nenhum, não fui eu que importei originalmente, né? O que eu quero é que a empresa que me vendeu esse carro já aqui no Brasil, que ela pague o meu prejuízo, né? Eu quero os direitos de quem sofreu a evicção. Apesar de eu não ter sido vítima de uma decisão judicial, eu fui vítima de uma decisão de uma autoridade pública. Os demais requisitos estão presentes, eu quero os meus direitos à evicção. Várias ações nesse sentido chegaram no STJ, que concordou com os pedidos todos. Então, hoje, embora não se possa dizer que esse requisito tenha mudado na teoria da evicção, na prática a jurisprudência tem admitido esse raciocínio. Então, baseado no pouco que o Código fala sobre requisitos da evicção, no que a doutrina e a jurisprudência pontuam, a gente pode dizer que a evicção tem 5 requisitos para que alguém que perca um bem possa pleitear de quem o transferiu os direitos do evicto, que são bons direitos até, a gente vai ver. É preciso que estejam presentes 5 requisitos. O primeiro deles, que tenha de fato ocorrido a perda total ou mesmo parcial da propriedade ou da posse que foi transferida à pessoa. É possível se falar em evicção parcial. Comprei uma fazenda, por exemplo, de repente tem uma decisão judicial me atribuindo, me ordenando que devolva 10% da fazenda a uma outra pessoa que seria verdadeira proprietária, em razão de uma disputa de herança lá no passado, enfim. Então a evicção pode ser de todo o bem ou de parte dele, mas é necessário, antes de tudo, que tenha ocorrido a perda total ou parcial da propriedade ou da posse de uma coisa que foi transferida à pessoa. Segundo requisito, é necessário que essa perda tenha ocorrido em razão baseada em motivos ou títulos anteriores à transferência, quer dizer, que a decisão da autoridade pública que diz a mim que eu tenho que devolver esse bem para uma outra pessoa, que essa decisão tenha sido tomada com base em algum fato, em algum título jurídico que é anterior à data em que esse bem me foi transferido. Veja, os exemplos todos que a gente está dizendo aqui. Alguém perde o carro porque lá atrás esse carro foi transferido para alguém ilegalmente e esse carro chegou até a mim. Então, hoje estão determinando que eu devolvo o carro para alguém, porque lá atrás, num negócio jurídico lá de trás, num fato lá de trás,
teria havido anulação de todas as transferências futuras. Só pode alegar que tenha sofrido evicção e pleitear os direitos decorrentes quem tenha adquirido esse bem perdido num contrato oneroso. O contrato oneroso é aquele que tem vantagens para ambas as partes, como, por exemplo, a compra e venda, a troca, prestação de serviço. A pessoa que recebe um bem num contrato gratuito, que é aquele bem que você recebe, que é aquele contrato que você recebe o bem, sem ter que entregar nada em troca, sem ter que entregar nada em contrapartida, se esse bem vier a ser perdido, ainda por decisão judicial, etc., não haverá direito à evicção. A lei quer garantir contra a evicção somente aquele que, num contrato oneroso, recebeu um bem que depois veio a ser perdido. Quer dizer, alguém que deu uma contrapartida, recebeu esse bem e agora perdeu esse bem. Para ele não ficar prejudicado, ele vai poder pleitear uma compensação. Importantíssimo, parece que é um mero detalhe, que é uma obviedade, mas não é. Só podemos falar em evicção que dá ao evicto direitos contra quem lhe transmitiu o bem, vícios que não eram conhecidos pelo evicto. Como assim? Ora, se eu vou comprar um bem, eu procuro lá o João, né? O João está vendendo uma fazenda, por exemplo, aí eu vou comprar o bem do João e o João me avisa, olha, Ricardo, eu estou te vendendo esse bem, ele está muito barato, porque ele hoje está comigo, mas ele é objeto de uma discussão judicial. Tem pessoas, outras aí, dizendo que esse bem é delas, né? Outros filhos do meu pai, de quem eu herdei esse bem, estão dizendo que esse bem é deles. Então, assim, pode ser que essas pessoas ganhem essa ação. Então, eu estou te vendendo barato, mas fique sabendo que é por isso. Alguém pode pensar, né? Que isso? Isso não existe. Quem que vai fazer isso? Faz, dependendo do desconto que está sendo dado no bem, faz. Eu vou até dar um exemplo de um caso concreto que eu vi nesse sentido. Eu morava num prédio e de frente dele tinha um imóvel, um lote vago, enorme, enorme. E esse lote vago, ele ficou muito tempo vago, apesar de ser um imóvel de grande valor de mercado, porque havia uma disputa de herança em torno dele. Os herdeiros do proprietário anterior estavam lá brigando entre si para definir quem iria ficar com esse bem. E, num dado momento, esse bem foi colocado à venda, porque, embora os herdeiros continuassem brigando, aquele imóvel estava valorizando cada vez mais, e se de repente o imóvel fosse vendido e aquele dinheiro fosse colocado no investimento, enfim, ele poderia render muita coisa. Talvez um acordo em torno de dinheiro fosse até mais fácil e tal. Então, o imóvel foi colocado à venda, obviamente, por um preço muito barato, porque ele era fruto ainda dessa disputa. Poderia perfeitamente acontecer de alguém comprar esse imóvel e aí, de repente, o imóvel ficar bloqueado, a transferência ser bloqueada, porque um herdeiro conseguiria uma liminar, enfim. Então, era uma situação bastante complicada. Mas o imóvel foi vendido rapidamente. Para quem? Por uma empresa que queria construir um shopping ali. Aí, estranho, né? Pô, mas eu construí um shopping, fazer um investimento em cima de um bem que pode, de repente, ficar bloqueado e tal. Claro que a empresa que comprou e que queria construir o shopping esperou tudo se resolver para, enfim, construir o shopping. Mas ela correu para comprar o bem enquanto estivesse barato. E por que ela fez isso? Mesmo sabendo que era uma compra complicada. Porque o preço estava muito barato. E aí aquela história, poxa, mas a empresa correu o risco de perder o dinheiro. Gente, mas a empresa é investidor alto, de alto capital. É investidor que sabe que ele vai botar dinheiro aqui, vai perder, vai botar dinheiro ali, vai ganhar e o ganho ali vai superar a perda de lá. Então, quando ele viu
oportunidade de comprar um bem por uma fração do valor que ele teria se não houvesse aquele problema, ele correu, comprou, sabendo que essa compra poderia dar problema. Se desse problema, ele perderia um valor que para ele era um investimento ali do jogo do investimento, né, do risco do investimento. Mas se tudo desse certo, o ganho seria grandioso. Compra o bem por um valor pequenininho, espera um tempo. Esses investidores com grande capital, eles conseguem esperar um tempo. Espera um tempo tudo regularizar. Quando regulariza, você vai construir um shopping já assim, com uma grande vantagem econômica, porque o imóvel ali, fruto da onde o shopping vai se instalar, terá saído por um valor muito pequeno. Então, essa história de alguém vender um bem por um preço barato e avisar para quem vai comprar, olha, estou te vendendo barato porque tem problema nesse bem aqui, você pode vir a perder esse bem. Isso acontece, tem gente que compra, e quando isso acontece, claro, se o bem vier a ser perdido, não dá para o comprador, para o adquirente, reclamar evicção. Porque não é esse adquirente que a lei quer proteger. A lei não quer proteger a pessoa que sabia que podia ficar sem aquele bem e mesmo assim o adquiriu. Essa pessoa aceitou correr o risco e, se o risco se efetivou, o preço tem que ser pago por quem se arriscou. A lei quer proteger aquela pessoa que adquire o bem sem saber do risco de vir a perdê-lo e é surpreendido com essa perda. Então, se você transfere o bem, você avisa para a pessoa do risco da evicção, a pessoa adquire o bem, sofre a evicção e vem atrás de você querendo ser indenizado. Você comprovando que a pessoa foi avisada dos riscos da evicção, você interrompe a disputa, porque o adquirente que tinha conhecimento dos vícios não pode ser considerado evicto, não terá direito a pleitear nada em torno do bem perdido. E o último requisito é o que a gente já comentou. A doutrina clássica vai falar que é necessário que essa perda em questão tenha se dado por decisão judicial, mas hoje a jurisprudência está firmada no sentido de que mesmo uma decisão da administração pública, ou seja, do poder executivo e não do judiciário, dá ensejo à evicção se os demais requisitos estiverem presentes. É importante apenas que tenha ocorrido a perda do bem por uma decisão de uma autoridade pública. Ok, sofrida a evicção, que vai acontecer quando os requisitos do slide anterior estiverem todos reunidos ao mesmo tempo, o que o evicto tem a direito a pleitear? Segundo o artigo 450, as partes podem, no contrato de transmissão do bem, o bem que depois veio a sofrer evicção, as partes podem estipular qual seria a indenização em caso de evicção. O artigo 450 dá espaço para isso. Tanto que ele vai dizer que somente na ausência de uma cláusula contratual dizendo diferente, os direitos do evicto serão os seguintes. Em primeiro lugar, o 450 nos diz que as partes podem se sentir livres para estipular entre elas qual seria a indenização pagável em caso de evicção. Não tendo as partes acertado isso, então a indenização paga será a definida em lei. E volto a dizer, o evicto vai cobrar isso não do responsável lá de trás pelo problema todo, não. O evicto vai cobrar essa indenização de quem lhe transferiu o bem. Seja esse transmitente o culpado ou não de todo o problema que levou à evicção. Então, se as partes não tiverem combinado nenhuma indenização, o evicto vai demandar da pessoa que lhe transmitiu o bem, em primeiro lugar, a restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Ainda estamos no caput do artigo 450. Caput esse que a gente lê e, naturalmente, chega à conclusão, então, que a pessoa vai ter direito a pegar de volta tudo aquilo que ele pagou. Toda a vantagem que ele deu em troca daquele bem. Só que não é isso
apesar de literalmente estar escrito isso no caput. Mas dê uma olhada no parágrafo único do 450. O parágrafo único esclarece que o preço a ser pago ao evicto não é o que ele pagou, na verdade, mas é o valor que a coisa tinha no momento em que a evicção aconteceu. Então, se eu paguei 100 mil reais por um bem, que depois que passou um tempo, passou a valer 200 mil, e eu sofro evicção quando esse bem estiver valendo mais do que eu paguei, eu tenho direito a demandar de quem me passou o bem o valor dele no dia da evicção, ou seja, 200 mil. Da mesma forma, se eu pago 50 mil por um bem e ele desvaloriza ao longo do tempo, e no dia da evicção ele já estava valendo 40, eu vou pleitear de quem me transferiu esse bem 40 mil reais. A ideia da lei é que o evicto tem o seu patrimônio ou a perda patrimonial ocasionada pela evicção recomposta. E a perda patrimonial é o valor do bem no momento da evicção. Naquele dia, quanto que esse bem valia? Ah, não, eu paguei. Não, esquece quanto que você pagou. No dia da evicção, quanto que o bem valia? Tanto. Então é isso que, em primeiro lugar, você vai demandar de quem lhe transferiu o bem. Muito estranha essa redação do 450. A gente volta ao caput e pensa, gente, mas se a evicção, se o valor o valor da indenização, é antes de mais nada, o valor da coisa perdida no dia da evicção, como diz o parágrafo único, por que raios o caput fala em restituição do preço pago? Vai saber, é uma redação realmente horrorosa, dúbia, que leva a uma série de enganos. A redação do caput do 450 é uma redação muito ruim, mas a certeza é de que o direito do evicto realmente é isso que está no parágrafo único. É receber o valor do bem, o valor que esse bem tinha no dia da evicção. Não interessa quanto que foi pago por esse bem. Interessa o valor que esse bem tinha, demonstrava no momento da evicção. É assim desde o direito romano, é assim até hoje, é assim que está no parágrafo único do 450. Mas além disso, né, além do valor do bem, o evicto ainda pode pleitear de quem o transferiu o bem perdido uma indenização dos frutos que talvez ele tenha sido obrigado a restituir. Pode ser, por exemplo, que eu tenha comprado uma fazenda, tenha colocado tenha feito uma série de benfeitorias ali naquela fazenda, tenha colocado uma plantação ali de uma série de coisas, e agora eu tenho que devolver a fazenda do jeito que ela está, com as benfeitorias, com os frutos ali que aderiram a ele. Ora, eu vou poder então pleitear de quem me passou o bem, o valor que esse bem tinha no momento da evicção, mais o valor dos frutos que eu tive que entregar para o verdadeiro proprietário do bem. Ainda, o evicto vai poder cobrar o valor que ele teve para realizar o contrato, então uma eventual taxa de registro de escritura, taxa de elaboração de escritura, ele vai cobrar tudo isso de quem lhe transferiu o bem. E todos os prejuízos, os demais prejuízos que ele teve com a evicção, como, por exemplo, os que estão no inciso 3º do 450. Custas judiciais, porque se a pessoa é intimada por uma decisão judicial que determina que ele tenha que devolver esse bem para uma outra pessoa, essa pessoa tem que fazer parte desse processo, mais cedo ou mais tarde. Para fazer parte do processo, ele vai ter que constituir advogado. E se ao final a evicção se confirmou, essa pessoa perdeu esse processo e teve que pagar custas e honorários para outra parte. Então, tudo isso ele também vai demandar de quem lhe transferiu o bem. Então, pode ser que a pessoa compre um bem por 100 mil, mas quando tenha sofrido a evicção, esse bem já valia 200 e foi devolvido com uma série de frutos, e o evicto ainda teve uma série de prejuízos, com custas, com despesa para se defender, de maneira então que pode acontecer que alguém que compre um bem por 100 mil receba, em razão da evicção, uma indenização de 300, 400 mil reais.
vai cobrar de quem ele transferiu o bem, que por sua vez vai cobrar o reembolso de quem ele transferiu o bem, e assim as pessoas vão se voltando contra quem negociou originalmente até se chegar no responsável pelo problema todo. Mas o 450 fala também, pontua aí sobre evicção parcial. E a primeira informação que ele nos diz é que, se a evicção for parcial, a pessoa recebe o valor do bem perdido proporcionalmente à parte perdida. Então, comprei uma fazenda, paguei R$500 mil e perdi 10% dessa fazenda. Então, a fazenda perdida no dia da evicção, vamos imaginar que ela valia também R$500 mil, mas eu só perdi 10%, então eu vou demandar uma indenização equivalente à parte perdida, a 10% do valor do bem. Acontece, porém, que às vezes a evicção é parcial, né? A perda não é do bem inteiro, é só de uma parte dele, mas é de uma parte considerável. O que seria uma parte considerável? O código não menciona, então é uma análise que as partes vão ter que fazer caso a caso, né? Se a evicção foi parcial e considerável, ou meramente parcial. Se as partes não chegarem a um acordo, a questão vai ao judiciário e aí o juiz vai avaliar se foi considerável ou não. Mas a gente dá para a gente usar até o exemplo da fazenda aqui para ilustrar uma perda parcial, mas considerável. Pode ser que alguém tenha, então, comprado uma fazenda e tenha perdido 50% da fazenda. Metade. Ok, né? A outra metade ainda é muita coisa. Porém, às vezes você vai analisar o caso concreto e você vê que a parte que foi perdida era a parte produtiva. A parte que continuou com o evicto é uma parte que ele não consegue usar para plantar, ele não tem o que fazer com aquela parte. A pessoa comprou a fazenda pelo todo e pela parte produtiva que lhe interessava. Só que, de repente, ele perde exatamente a parte produtiva. E o que lhe resta não tem valor prático nenhum. Aí um exemplo de uma perda considerável. Uma perda parcial, mas que impacta no interesse do evicto. Ele não tem o que fazer com o que lhe resta. Nesse caso, identificado pelas partes ou pelo juiz que a evicção parcial foi considerável, aí o evicto pode optar por ou receber a indenização proporcional pela parte perdida, como a gente viu ali no parágrafo único do 450, ou optar por extinguir o contrato. E aí sim, aí ele vai se voltar contra quem ele transferiu o bem e vai dizer, olha, eu estou extinguindo o contrato, então eu quero o meu dinheiro de volta. São coisas diferentes. Se a pessoa quer a indenização pela evicção, a indenização é o valor do bem no momento da evicção. Se a evicção foi parcial, é o valor parcial do bem. Mas se o evicto, diante de uma evicção parcial e considerável, opta, na verdade, ao invés de uma indenização pela evicção, opta pela extinção do contrato, aí não há que se falar no valor do bem no dia da evicção, e sim na restituição do que foi pago por aquele contrato que foi extinto. É uma opção do evicto, ele vai avaliar em cada caso o que vale mais a pena. Beleza. Uma dúvida também sempre presente é se é possível e se é válida uma cláusula no contrato que, por exemplo, elimine do adquirente o direito à evicção. Eu vendo um bem para o João e coloco lá no contrato uma cláusula de que o João abre mão dos direitos de uma eventual evicção. Ou o contrário, né? Uma cláusula que diga que o João terá uma indenização muito maior do que a que está prevista na lei. Bom, vamos lá. A gente acabou de ver no 450 que, quanto à indenização, é lícito as partes estipularem valores maiores, menores,
valores complementares, isso já, o 450 já deixava isso claro, e o 448 reforça isso. Reforçar a garantia da evicção e até diminuir, a lei fala numa indenização, mas o nosso contrato vai falar numa menor, o 450 já dizia. O que o 450 não deixa muito claro é se seria possível excluir numa cláusula a responsabilidade pela evicção. E aí a gente encontra uma outra redação muito estranha do código, porque o código vai dizer no 448, aparentemente, que essa exclusão seria possível. Olha aí o 448. Podem as partes, por cláusula expressa, excluir a responsabilidade pela evicção. Só que aí você vê o artigo seguinte e conclui que não é bem assim. Não é bem assim. O 449 vai informar que, havendo no contrato uma cláusula que exclui a garantia contra a evicção, ainda assim o evicto tem direito a receber o preço que pagou pela coisa perdida, caso ele não sabia do risco da evicção. Ou caso ele tenha sido informado, ele consignou que não assumia aquele risco. Então, primeira bagunça, né? Vamos desfazer essa redação ruim do 448. Vamos deixar essa redação de lado e vamos traduzir o que realmente, no final das contas, o código diz. É possível, num contrato, a gente aumentar o direito do evicto. Isso, beleza, sem sombra de dúvida. O 450 diz quais são os direitos do evicto, a gente pode colocar uma cláusula dizendo que os direitos são maiores. Diminuir os direitos do evicto também dá. O código diz quais são os direitos dele, a gente estipula num contrato que ele, na verdade, vai receber só metade do que o 450 estipula. Agora, excluir direitos do evicto só se ele foi informado dos vícios da evicção e assumiu esse risco. Falou, não, tudo bem, eu adquiro o bem mesmo assim. Que é o que a gente viu lá atrás, né, quando a gente listou os requisitos. Porque se o transmitente avisa da possibilidade de evicção e o adquirente deixa consignado que ele não quer assumir esse risco, ainda assim ele terá direito a receber o valor pago pela coisa se evicção acontecer. Ou, mesmo se houver uma cláusula dizendo que os direitos da evicção não seriam garantidos naquele contrato, se o adquirente não foi avisado desse risco, diz o 449 que ainda assim ele terá direito a receber o preço pago pela coisa. Ou seja, diminuir a indenização pela evicção é possível e sem sombra de dúvida. Eliminá-la só se, além de você colocar a cláusula eliminando essa responsabilidade, você informar o adquirente e colher dele uma demonstração de que ele assume esse risco. É mais fácil, então, diminuir a indenização ao evicto do que eliminá-la. O que é um raciocínio até coerente por parte do Código, que se demonstra tão preocupado em garantir os interesses de quem adquire um bem. Diminuir os direitos dele. Ok, é negociável, cabe à pessoa ficar desconfiada diante de um transmitente que está tão preocupado em diminuir a responsabilidade pela evicção, mas ainda assim esse adquirente vai receber alguma coisa. Agora, excluir totalmente os direitos dele, o Código Civil não vai proibir, mas só vai permitir quando realmente o adquirente sabia assumir o risco e realmente conhecia a situação na qual ele estava entrando. Tranquilo? E com isso, meus amigos, a gente finaliza a nossa exposição sobre evicção. A gente termina por aqui, então. Eu vou agora para o chat